com a gente sobre cabeça de aprendiz. Por que você deveria fazer mais coisas da vida? Bruno, tá ouvindo bem? Tô sim. Estão me ouvindo bem Beleza. aí? Sim, tudo certo. Bem-vindo aí, Bruno. Boa. Bom, muito obrigado aí, gente. Acho que com esse tema da CP aí de rebutar o mundo, né? E repensar um pouco as coisas, e depois desse ano bem peculiar aí, a gente repensou muitas coisas na vida aqui, no Magalu, eu pensei na minha, e eu vi muita gente repensando várias coisas. Então, eu queria compartilhar aqui nos próximos 20 e poucos minutos um pouco sobre isso, né? Sobre o que a gente pode entrar nesse novo mundo que continua velho, com várias coisas, mas com uma cabeça de aprender mais coisas e trazer mais coisas para a nossa vida e para impactar o que está ao nosso entorno, né? Então, cabeça de aprendiz, basicamente, significa isso, e eu vou bater nessa tecla um pouco e explicar um pouco a minha perspectiva sobre isso, e eu espero conseguir compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi ao longo dos meus anos de vida, de carreira, e que eu gostaria de ter aprendido antes. Então, para todos os jovens que estão escutando aí, vocês estão ganhando pontos de graça aí, mas eu gostaria de ter aprendido isso antes. Então, vamos que vamos. Primeira coisa no negócio está escrito deveria, né? Mas eu não quero cagar a regra aqui, então eu só estou compartilhando aprendizados aqui. Então, vamos com calma, não é nada de você deveria fazer isso. São só sugestões e reflexões e provocações que eu quero trazer para vocês pensarem um pouquinho sobre as coisas que a gente, de repente, deveria talvez repensar na nossa vida, em como a gente lida com as coisas que a gente faz e as coisas que a gente gostaria de fazer. Mas antes de mais nada, né? Quem sou eu, né? Até brinquei com o Bruno aqui, que hoje em dia tem um monte de Bruno, então se falar Bruno, que Bruno quem? Eu sou Bruno Gouveia, eu tenho 32 anos, eu trabalho no Magalu há 8 anos. Eu entrei no Magalu para fazer a primeira plataforma que passou por uma Black Friday e a gente passou. Foi bem apertado, mas a gente passou. Com poucos milhares de usuários a mais, a gente ia cair. E foi bem emocionante. Mas eu entrei como dev, e ao longo da minha carreira eu fui caminhando para chegar onde eu cheguei, que hoje eu sou Tribe Lead, que é análogo a um gerente de tecnologia. E, bom, acho que vou contar um pouquinho da minha história de ordem cronológica aqui, de acontecimentos, de quem eu sou, né? Desde sempre, eu vejo que eu fiz duas coisas da vida, que é música e coisas nerds de tecnologia. E as duas se cruzam, na verdade. Bastante hoje em dia. Então, desde os 8 anos de idade, eu toco instrumento, eu comecei com violão, aprendendo sozinho, pegando apostila e livro do meu pai. Depois eu fui experimentando bateria, fui experimentando guitarra, baixo, e aí eu comecei a ir para outros instrumentos, com instrumentos menores, cavaquinho, ukulele, instrumentos de percussão. Depois eu fui para teclado, fui para, sei lá, vários outros instrumentos. Hoje eu estou em umas vibes mais de sintetizador e algumas coisas do tipo. E ao longo da minha vida eu já toquei com um monte de gente diferente, mas os últimos trabalhos que eu fiz aqui é um trabalho meu, né, de dois trabalhos meus, que é Goves, é como eu me chamo, porque as pessoas me dão esse apelido, por causa de Gouveia, tem esse diminutivozinho aí, então a galera chama de Goves. E The Twin Mills é uma banda que sou eu também, mas um amigo meu e alguns amigos meus participaram um pouco da criação disso aqui. Eu também faço trilha sonora para o Jovem Nerd. Eu fiz o último trabalho do especial lá de Nerdcast de RPG de Call of Cthulhu, e eu estou fazendo agora esse retorno a Gunner. E tem mais vários trabalhos aqui que a gente está fazendo também, mas não vou falar nada, vocês não vão saber por enquanto, vamos esperar mais uns meses aí. E eu também tenho um trabalho que está para lançar, que foi a convite do Eloy Casagrande, que é baterista de Sepultura. Eu também ajudei eles no trabalho solo dele e de um outro amigo querido, guitarrista, o Hannes.
que eles estão fazendo um trabalho instrumental e eles pediram para eu colaborar e escrever algumas coisas relacionadas à orquestração, complementar algumas coisas ali para somar no trabalho, né? E é um trabalho fantástico, então eu acho muito legal vocês conferirem quando eu sair. É um negócio instrumental bem legal, para quem gosta de ouvir música trabalhando e tudo mais, acho que vocês vão gostar muito. Então, desde os 8 anos de idade, eu tenho isso de fazer música. E aí, desde os 14 anos de idade, eu comecei a mexer com tecnologia fazendo servidor pirata de jogo. E o jogo é Tibia. Então, para quem sabe aí o que é o jogo de Tibia, é um jogo bem característico ali da década de 90, que surpreendentemente vive até hoje. E lá para 2003, eu comecei a fazer servidor pirata desse jogo, me interessei por programação e como que funcionava tudo isso por baixo dos panos, e então eu fiquei mais aprofundado, fiz faculdade, não concluí a faculdade, porque eu fui jubilado por falta de matérias que eu já sabia, porque eu já tinha feito os cursos de programação e tal, então foram burradas da vida, então não me sigam como exemplo nisso. Se vocês entrarem numa faculdade, vão até o fim, que é melhor. E aí, ao longo da minha carreira, eu fui explorando possibilidades e descobrindo onde eu queria ir. E isso é uma coisa que ninguém conta pra gente, né? Ninguém conta pra gente que a gente pode experimentar coisas ao longo do caminho e tentar coisas novas. Quando a gente tá começando a carreira e quando a gente é jovem, tem uma super expectativa sobre o que a gente vai fazer, quem que a gente vai ser, o que a gente vai alcançar, e tem muita cobrança sobre isso, mas não se diz muito que a gente pode fazer várias coisas diferentes. E a gente pode fazer várias coisas diferentes e várias coisas ao mesmo tempo, conforme eu vou discorrer um pouco mais ao longo da palestra aqui. Mas uma perspectiva diferente é que você pode ir experimentando coisas ao longo do caminho se você se manter atento ou atenta, né? Às oportunidades. Então, dentro dessa parte de trabalhar com um mundo mais técnico, eu fui entrando para uma área dentro de Tech Lead, fui ser líder técnico, né? E aí, depois de ser líder técnico, me aproximar um pouco mais de negócios, para entender as coisas técnicas, as necessidades e tudo mais, eu comecei a trabalhar também com uma parte de produto. E comecei a me aproximar mais a produto. E aí eu falei, putz, será que eu vou gostar desse negócio de produto? Deixa eu experimentar isso também. E eu comecei a trabalhar como uma pessoa de produto. Então, eu deixei de ser um cara desenvolvedor e comecei a ser uma pessoa de produto e mais próxima a negócio, estratégia, etc e tal. Então, nesse momento, eu comecei a trabalhar com isso e eu descobri que eu não gostava tanto disso. Eu não gostava, eu achava legal a parte legal, mas a parte chata eu odiava com todo o meu coração. Então, eu falei, putz, se eu não gosto da parte chata de alguma profissão, a ponto de não querer ir trabalhar no dia que eu tenho que fazer a parte chata, eu acho que eu não deveria fazer isso. Toda profissão tem uma parte legal e uma parte chata, mas quando a parte chata te dá esse sentimento de aversão, isso é um bom sinal de que talvez você não devia estar fazendo aquilo. Então, eu voltei um pouco e comecei a pensar sobre o que eu gostava, né? E aí eu me encontrei gostando muito da parte de lidar com cuidar do time, fazer com que o time aprendesse mais, estivesse mais próximo, facilitar as coisas para o time, para as coisas acontecerem, inspirar o time, trazer clareza na comunicação. Então, trazendo tudo isso, eu pensei, putz, essa parte de gestão me atrai. E aí eu fui ser Squad Lead, e aí o desdobramento natural disso, conforme a gente vai melhorando e adquirindo mais responsabilidades, é se tornar Tribe Lead, que basicamente é você ser líder de líderes, né? Então, se você for ver aqui, uma parte da minha carreira eu fui líder de mim mesmo, depois eu fui líder de produto, depois eu fui líder de time, e depois eu fui líder de líderes, que é o que eu sou agora. Então, tem essa perspectiva também. Essa jornada de dev a Tribe Lead eu percorri dentro do Magalu, comecei em 2013 e desde o ano passado eu estou como Tribe Lead. Então, basicamente são essas duas coisas. E tem uma terceira coisa, que eu sou podcaster também,
com Cabeça de Lab, que é o podcast do Luiz Alebes Magalu, e eu comecei isso com 29 anos. Então, se você for ver aí, eu comecei coisas, projetos, e descobri coisas novas, relevantes para mim e para minha vida, com diferentes idades, né? E acho que, muito embora ser podcaster seja uma derivação e um acúmulo dos aprendizados da vida, isso tem muito a ver com você aprender coisas novas, porque fazer podcast é diferente. E fazer podcast, quando você quer levar mais a sério e entender mais profundamente como você pode fazer o melhor possível daquele programa, no formato, etc e tal, é desafiador. Então você vai aprender várias coisas e é um negócio que você vai dedicar um tempo grande. O Cabeça, a gente tem ele desde 2019 e a gente está chegando no episódio 100. Na segunda-feira, a gente publica o episódio 100. Quem nunca ouviu, eu recomendo muito escutar o episódio 100. E eu espero que vocês gostem. E eu espero que vocês sigam a gente em todas as redes sociais. E a gente fala no podcast, então se você ouvir até o final, você vai seguir as redes sociais nossas. E, bom, basicamente, essas estão as três grandes coisas que eu descobri que eu gostava de fazer ao longo da minha vida. Mas vamos lá, né? Não vou ficar só falando sobre quem sou eu aqui. Eu quero falar um pouco das lições que eu aprendi, de como que eu acho que a gente pode refletir um pouco sobre uns pontos. Então, a gente sempre dito para nós quem que a gente pode fazer, né? Quem foi que disse que a gente só tem um caminho? Quem foi que disse que a gente só pode ter uma carreira, que só tem uma maneira de fazer as coisas, que você não vai ter outra chance, que tudo vai dar errado, que você não vai conseguir nada, que as coisas são tempo perdido, né? Quando a gente vê a vida assim, a gente fala, putz, é desanimador, né? Quando a gente, às vezes, chega na vida adulta, a gente saiu da adolescência, que é um ambiente confortável, é um ambiente conturbado, com várias emoções e vários traumas, mas ele é mais confortável que a vida adulta, porque quando chega a vida adulta, muitas vezes deixa de ter amortecedor e você começa a ter os checks de realidade. E aí você começa a ver que várias coisas são bem difíceis. E eu acho que para quem está se tornando adulto, está fazendo essa transição nos últimos 2 anos aí, está tendo uma dificuldade um pouco diferente do que provavelmente a dificuldade que eu tive e as pessoas que têm mais ou menos a minha faixa de idade também tiveram. Mas o que eu vou querer trazer aqui é para reconfortar um pouco quem está nessa faixa de idade ou está pensando nessas coisas e está precisando de umas palavras para falar, putz, calma que vai por mim que tem outros caminhos e que dá para fazer de outras maneiras. Então, quando a gente sai ali do colégio, começa a trabalhar e vai para a faculdade, a gente começa a ver, putz, a estrada da vida. Quando a gente fala um pouco sobre essa clareza e o que a gente quer seguir, o que a gente quer fazer, a gente tem que falar bastante sobre se manter com a cabeça aberta, de possibilidades. Que caminho que eu posso seguir? O que eu posso absorver? Dentro do que eu gosto, quais são as possibilidades que existem, né? Vamos trabalhar aqui com algumas possibilidades do tipo, eu gosto de tecnologia. Legal. Se você gosta de tecnologia, você tem uma vantagem de que o mercado de tecnologia tem 1 zilhão de vagas, porque a gente tem um déficit de profissionais versus vagas muito grande. Então a gente tem essa lacuna para preencher. Mas vamos supor que você gosta de outra área. Vamos supor que você gosta de arquitetura. E arquitetura é uma área também que você vai ter problemas, porque o mercado de arquitetura está mudando bastante. Então, se você nasceu e fez arquitetura pensando, putz, eu quero subir prédios e fazer construções, eu quero ser um próximo arquiteto, um arquiteta super renomado,
você pode ser, mas você precisa manter a cabeça aberta a novas perspectivas e novas possibilidades. Por exemplo, hoje em dia, você pode ser um arquiteto que trabalha com produção de material 3D numa produtora de jogos. E você vai ser um arquiteto que vai ter a sua obra ali, muito embora seja virtual, vai ser acessível por milhões de pessoas, talvez mais do que se fosse física. Não sei, é uma maneira de você pensar em como trabalhar com alguma coisa que você gosta. Tem perspectivas de, por exemplo, se você for músico e gosta muito de música, às vezes você pode trabalhar dentro da música sem ser músico. Vários amigos meus que trabalham no meio da música também são músicos, mas a profissão de verdade deles, que dá o sustento para eles e que faz estar próximo ali, é trabalhar com alguma coisa próxima à música, trabalhar com produção, trabalhar como técnico de som, trabalhar como luthier, trabalhar como técnico de instrumentos, trabalhar como fotógrafo, videomaker. Então, tem várias possibilidades. E com a internet, a gente tem essa diferencialidade aí do cenário, né? De poder explorar mais coisas e mais possibilidades. Então, é uma coisa que é bacana se refletir, assim. Então, só para fechar esse primeiro ponto aqui. Quando a gente estiver desenhando nossos caminhos ali, a gente não vai encontrar o que a gente esperava, então é bom ter isso em mente, né? E falar, bom, eu sei que eu vou fazer alguma coisa que eu gosto e que tem possibilidades que vão se abrir ao longo do caminho, e aquilo que eu queria provavelmente não é o que eu vou encontrar, porque o mundo muda e as coisas acontecem. 2020 é um ótimo exemplo de como a gente não tem certeza sobre nada. As coisas vão demorar mais, ou seja, às vezes você fala, em 2, 3 anos eu vou conseguir alguma coisa. Às vezes vão demorar uns 7, 8, 10 anos para acontecerem algumas coisas. Tem aquele negócio das 10 mil horas lá, de que o tempo passasse mais devagar. Mas relaxem que não é assim. E, de novo, mente aberta, né? Manter a mente aberta para as coisas que a gente acredita que são importantes para nós, para enxergar oportunidades e maneiras de se fazer coisas que a gente, de repente, se tivesse super viciado ou viciada em alguma coisa, a gente em algum caminho, né, ou muito cego para alcançar alguma coisa de um jeito que a gente pretende muito, a gente às vezes perde como a gente poderia participar daquele cenário, daquele ambiente. De se passar música, né? A gente tinha vários músicos de música clássica, vários compositores de música clássica. Era comum que muitos compositores de música clássica trabalhassem com outras coisas, não somente com aquilo, né? Afinal, hoje ainda é caro uma orquestra, né? Para você fazer uma orquestra tocar e manter tudo mais, é caro. É caro contratar 60 músicos, 70, 100 músicos, dependendo do que você quiser fazer, e é importante entender essa perspectiva. Então, é possível você fazer várias coisas, e é possível você cruzar esses trabalhos para você entender essas experiências e como elas se trocam, e como você pode fazer tudo isso funcionar em paralelo. Então, não se iludam de que vocês não conseguem fazer essas coisas. Vocês viram que eu trabalho como gerente de tecnologia, que é um trabalho que demanda bastante, mas eu trabalho também como compositor, e, putz, eu consigo fazer muito bem os dois e viver. Eu sou casado, sabe, ter família e tudo mais, e, cara, dá para fazer os dois tranquilamente. Tranquilamente, às vezes não, às vezes é desafiador, quando os dois trabalhos estão exigindo bastante, é desafiador, mas são escolhas que vocês também
vão ter que pensar em como fazer. Então, é possível fazer várias coisas, você tem que ter calma e dar espaço para a cabeça funcionar. E para fechar tudo, tem essa perspectiva de que todos os caminhos, em algum momento, vão ligar os pontos. E a gente vai poder ir para novos lugares e tomar novas decisões. E, além de tudo isso, além de você poder tomar essas novas decisões, por exemplo, mudar de carreira, saber o que você vai querer fazer de novo e de diferente com as coisas, é legal você pensar, e é reconfortante você pensar que em algum momento da sua vida, tudo que você tem feito vai te levar para um lugar que você deseja mais, com mais coisas que você vai ficar feliz e contente. Então, é interessante pensar nessa perspectiva também. Então, pensando sobre isso, nós somos resultado de tudo que nós passamos, né? Então, a gente vai ter descobertas felizes ali e acidentais sobre coisas diferentes que a gente estava fazendo ao longo da vida e que resultaram em alguma coisa nova que a gente não esperava. E quando você mantém a mente aberta sobre isso, a gente descobre coisas novas. É bem assim que a gente trabalha com várias experimentações de coisas dentro do Magalu. Dentro do Labs, na parte de ciência de dados, de usabilidade, tem muita coisa que a gente aprende porque a gente não sabe, né? E na verdade, assim, ninguém sabe de nada, né? A gente sabe, mas não sabe. A gente está aprendendo o tempo todo. Por isso que é importante ter essa cabeça de aprendiz. E ter essa consciência de que a gente vai errar e a gente precisa desaprender para poder aprender novamente e entender o que a gente vai tirar de aprendizados da vida, né? Às vezes, ainda mais hoje em dia, que a gente tem tanta tecnologia e tantas profissões estão sendo positiva e negativamente afetadas pela tecnologia, é importante que a gente entenda como a gente se situa e como a gente desaprende o nosso contexto para aprender um contexto novo e conseguir seguir em frente fazendo coisas que a gente gosta e que vão gerar valor e vão ser legais para nós. Então, basicamente, eu tinha isso para trazer para vocês. Eu acho que a primeira coisa que eu falei aqui foi sobre como a gente é ensinado a que a vida tem um caminho, né? O nosso sistema educacional ele é bastante orientado a você ter uma estrada e você já ser educado para ser alguém que vai fazer alguma coisa bem específica, e a vida não é muito assim. E tem um país que é legal, que é a Dinamarca, que eles têm uma perspectiva